Amém, bom dia igreja, graça e paz, aleluia, estarmos aqui juntos, que bom. Sabe que Deus me surpreendeu essa manhã, porque em função de feriadão, de muita gente viajando, eu achei que pudesse ter um grupo menor de pessoas, mas que bom que Ele trouxe todos vocês aqui. Fico mais feliz com a presença de todos vocês hoje aqui. Vamos orar. Amado Deus, Senhor, obrigado mais uma vez por esse grande privilégio que temos de estarmos aqui reunidos na sua casa. Em primeiro lugar, para te adorar, para ouvir tua palavra, para vermos uns aos outros, nos animarmos, nos encorajarmos uns aos outros. Por isso eu peço, Deus, venha ministrar os nossos corações nesta manhã. O que mais queremos é, de fato, sairmos daqui transformados, Pai, preparados através da Tua Palavra. É o que eu oro e peço em nome de Jesus. Amém. Bom, a pergunta para hoje é essa aqui, porque eu acho que a gente vive num tempo que é crucial a gente ter um bom entendimento sobre isso daí. E não é possível vencer alguma coisa se primeiro você não sabe com quem você está lutando, né? Porque às vezes a gente acha que o responsável pelo caos que a gente está vivendo hoje, por exemplo, é a esquerda, não, é a direita, não, é a minha sogra, não, também não é ela. Não, então de fato a gente tem que, parece óbvio, mas muitas vezes não é. A gente identifica, discerne de uma outra maneira, e a palavra de Deus é muito clara, já em Efésios 6 diz que a nossa luta não é contra carne e sangue. Então a sogra escapou. A sogra, o cunhado, o tio, tia, quem você imaginar escapou. Não é, nunca foi e nunca será. Mas outra coisa também que eu nunca fui de dar ibope para ele, nem vou dar no dia de hoje, mas a gente não pode ignorar. Às vezes a gente ignora, acha que é uma, sei lá, uma energia, alguma coisa. Não, ele é real, ele é sutil, ele é estratégico, ele não é burro, ele opera sinais e maravilhas. A própria Bíblia diz isso. Então eu preciso estar preparado. Se você quer vencer essa batalha e você precisa vencer, você tem que saber como é que ele age, quais são as estratégias que ele usa e quais são as limitações que ele tem também. Porque ele não é Deus. Deus só tem um. Deus só tem um. Ele é superior a nós. Isso ele é. Não pense que você dá conta dele. Nem eu, nem você damos conta dele. Mas nós temos um Deus que dá. Esse Deus dá. Então é super importante a gente entender isso, porque eu vejo que muitas vezes a gente trava batalhas não sabendo com quem está lutando, não sabendo que poder que esse ser tem. Então aí fica muito difícil. 1 Pedro 5,8 já diz isso, ó. Estejam alertas e vigiem. O diabo, este sim, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão. Ele é um leão? Não, nem é leão. Ele não é leão. Ele anda como? Rugindo e procurando a quem possa devorar. Essa é a estratégia dele. Estar em volta de nós para nos perturbar, para nos destruir. Então, não ignore, não, porque outro dia tem até quem souber pode até falar, tem um vinho chamado Diablo, já viram isso, Paulo? Como é que chama? Cassineiro do Diabo. É esse aí que você, pelo visto, vocês tomam. É chileno. Não, mas para pensar. E eu tomo de vez em quando, tá? Que não saia daqui, mas jamais vou comprar um diabo para levar para casa. Não, porque o cara que deu esse nome, com certeza acha que é uma brincadeira, diabo. É uma brincadeira. Como é que você põe no nome de um vinho, diabo? E você leva para casa e põe na mesa? Eu não consigo conceber isso. Então você vê que as pessoas acham que é uma brincadeirinha. Lá nos Estados Unidos, por exemplo, tem times de futebol americano também que chamam Los Diablos. Quer dizer, não pode, cara. Você que acompanha, Pedro, tem lá algum Los Diablos de time lá? Na NFL sempre tem. Sempre tem. Quer dizer, como é que você... Aí você bota a camiseta no filho, os Diablos.
E você acha que ele vai virar o quê depois? Você está descrevendo. Então é um negócio que a gente tem que, peraí, não vamos misturar. Dá para dar um outro nome? Vamos dar um outro nome. Então, isso já é prova de como ele é sutil, porque ele consegue ir para uma marca de vinho, para um time de futebol, ele vai para uma série de coisas, Isso é uma estratégia muito perfeita dele. Mas vamos entender hoje bem como ele age, o que ele faz logo de cara. E o que ele é? Ele é pai da mentira. Então, o próprio evangelista João diz: quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque ele é mentiroso e pai da mentira. João 8,44. E a primeira mentira que ele dá, está lá em Gênesis 3, eu vou ler só um pedacinho para vocês, mas vocês vão lembrar, quando ele se apresenta a Eva. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens. Astuto, não é bobinho. Que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus lhe disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Deus não havia dito isso, que não era para comer de nenhum. Não era para comer só de um. O resto, tudo você comia. Tudo você podia comer, estava liberado. Mas aí ela já vem e põe dúvida. Aí a Eva fala: não, é só uma outra, tal. Aí a Eva fala: acho que vai pegar mal se a gente comer. E a serpente fala assim: nada, fica tranquila, porque ele é o pai da mentira. Então, a gente depois vê em Efésios também, como ele faz isso? Ele faz isso dessa maneira aqui, ó. Aqui tem uma recomendação já para nós: embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do inimigo. O que são esses dardos inflamados do inimigo? É quando põe na tua cabeça dúvida. É aqui, ó. Não é um dardo que vai atravessar seu coração, mas é um dardo que vai entrar na sua mente, trazendo a seguinte dúvida: João, mas você acha mesmo que você vai conseguir sair dessa situação? Ou você acha mesmo que essa enfermidade vai ter cura? Ou você acha mesmo que esse casamento pode ser restaurado? Ou você acha mesmo que esse relacionamento com seu filho, com a sua filha, seja lá com quem for, vai melhorar? É esse tipo de dardo inflamado que ele joga nas nossas mentes o dia inteiro, se a gente deixar. O dia inteiro. É isso que ele faz. Por isso mesmo que a gente somos orientados para quê? Para ter a proteção da fé, de você não aceitar. E você não aceitar aquilo que ele vem, aquela mentira que ele vem querendo colocar na sua cabeça e na minha. Porque isso é a especialidade dele. É gerar dúvida, gerar desesperança, gerar tristeza, te jogar numa cama, te jogar numa situação que você não quer fazer mais nada, que você quer desistir. Não escutem ele. Não escutem ele. Tem uma frase famosa, assinada por quem? Nada errado se te faz feliz. Assinado quem? Satanás. Cuidado com isso. O mundo hoje caminha para um lado de o importante é você ser feliz, o importante é você ser feliz. Isso foi o que Satanás falou para Eva lá no Jardim do Éden, e a coisa não acabou bem. Além de mentir, e ele é o pai da mentira, o que mais Satanás faz? Já eu vou parar com isso do que ele pode, mas a gente vai entrar naquilo que ele não pode. Aí sim, eu quero que a gente grave o que ele não pode fazer. Tem coisas que ele pode fazer. Mentir, jogar esses dados inflamados. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, se referindo ao poder de Satanás, diz que é um poder sedutor. Você quer falar, Cília? Eu imagino, porque é estranho, né, você levar para casa. Eu não compro. Desculpa, eu não compro, não. Eu olho e falo: como é que eu levo isso aí e botar na minha mesa o diabinho? Mas cada um faz o que quer. E tem tanto outros bons, outras, né? Então, ele é o pai da mentira, ele joga esses dardos a esse ponto aí de uma brincadeira que depois vira um nome e está lá, e aí faz com que ninguém acredite, ou seja, é um ser virtual, é uma outra coisa.
que mais que ele faz? Ele cega. A palavra de Deus diz lá em 2 Coríntios 4, que ele cega o nosso entendimento. O Deus desse século, veja que Deus ali está em minúsculo, cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo. Se você está aqui hoje, é porque Deus e o Espírito Santo trouxe luz ao teu coração. Porque senão, como muitos, que bobagem, essa igreja então, pelo amor de Deus, não aguento isso. Eu até acredito em Deus, mas, domingo maravilhoso como esse, o que você vai fazer lá? Tanta coisa legal para fazer, porque ele cega. Então, não é importante, é exagero, é fanatismo, não tem, ler a palavra. Eu confesso que eu tinha, estou com 66, menos 20, ou seja, mais de 40 anos é que eu comecei a ler a palavra de Deus. Antes disso, não tinha o menor interesse, não conhecia, não queria saber. Eu ganhei uma Bíblia, inclusive eu deixei ela praticamente fechada, acho que por um ano ou 2, afastada de mim, nem queria ver aquilo, por causa disso, porque ele cega. Então, ele não só fala mentiras, mas como ele esconde a verdade. Ele esconde a verdade de você e de mim. Ele esconde, ele impede de nós vermos que tesouro que é isso aqui. A minha vida está sendo e continuará sendo transformada por esse livro, pelas palavras que aqui tem. Eu de fato, quando eu pus lá o post para vocês, sábado, eu não lembrava tanto assim dos detalhes da carta de Gálatas, da 1ª e 2ª Tessalonicenses. Que coisa tremenda, meu. Cada ensinamento maravilhoso que você lê, fala, esse Paulo realmente é um gigante. Então você vai lendo, você vai absorvendo, vai deixando Deus usar aquilo, penetrar no teu coração, mover transformações, mover mudanças. Você começa a ver coisas que você não fazia e você passa a fazer. Isso é prova desse tesouro. Mas o inimigo faz o quê? Ele cega você. Ele fala, não, bobagem, não precisa nada disso não. E ele faz isso de uma maneira muito contundente, porque ele faz isso através de sinais e prodígios. 2 Tessalonicenses 2,9 diz o quê? Este homem, se referindo ao inimigo, virá para realizar o trabalho de Satanás com poder, sinais e falsas maravilhas. Falsas. Então, a gente já ouviu tantas coisas que você fala, mas isso foi um milagre. Ele faz também. Ele faz. Outra coisa também que a gente tem que lembrar, a gente tem uma tendência a achar que tudo que é espiritual é ótimo. Nossa, espiritual é maravilhoso. Tem coisa espiritual do mal. A gente precisa saber discernir também o que é espiritual do bem e o que é espiritual do mal. Não é tudo que é espiritual vem da parte de Deus. Tem coisas que não vêm. Aqui, não vou abrir lá, mas Êxodo 7, quando começa a tratar sobre as pragas do Egito, e a primeira foi transformar a água em sangue, que Moisés fez isso, os magos do Egito também fizeram a mesma coisa. Então, quer dizer, quem olha fala, nossa, igual ao poder de Moisés? Não é igual ao poder de Moisés, mas faz sinais e maravilhas, porque senão não convenceria ninguém. Se pecado fosse ruim, quem que pecava? Fala para mim, quem que pecaria se pecado fosse ruim? Pecado é bom, vamos ser honestos, pecado é bom, o problema é a consequência dele. Mas se fosse ruim, todo mundo se afastaria. Não quero. Mas ele faz com que aquilo seja bom. O problema é a consequência, e muitas vezes a gente só vai ver a consequência lá para frente. E ele não só obscurece a tua visão, mas ele também tira, como a gente vê numa parábola lá em Marcos. Jesus contou a parábola dos 4 solos em Marcos. Nessa parábola, a palavra de Deus é semeada em uma parte cai à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. E ele explica no verso 15 que logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Satanás rouba a palavra porque ele odeia a fé que a palavra produz. Então você lê um trecho, está lendo, e ele vem e fala,
Não é nada disso não, meu. Não, para com isso. Você está louco. Não, isso aí não vai acontecer na sua vida. Você está lendo aí uma promessa de Deus, mas esquece, isso não vai acontecer. E se você não estiver firmado na palavra, se esvazia, que é exatamente isso que Jesus conta. Ele vem e tira. O que mais que ele faz? Estamos quase acabando, deixando esse cara de lado. Porque eu não gosto dele também não, mas não posso ignorá-lo. Já falei e volto a falar. Outra coisa que ele faz, e é praticamente o significado do nome dele, ele fica 24 horas acusando. Então ele olha o João, que sou eu, qualquer bobeadinha que eu dou, ele vai lá e me acusa. Aí, ó, olha teu filho, viu o que ele fez? Acabou de fazer tal coisa. Você vai deixar barato? O que o senhor vai fazer? Porque ele não agiu certo. Ele acusa. Apocalipse 12:10 fala isso, ó. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino de Deus e a autoridade. Aqui, ó. Mas as suas acusações não cessaram. Isso é o que ele mais faz. E nós temos que entender. O que Deus faz quando escuta uma acusação a respeito do João? Mas ele não é amor? Ele é. Ele não é compassível? Ele é. Ele não é perdoador? Ele é. Mas tem um lado de Deus, o caráter dele é santo. Deus é santo. Então ele não pode chegar para Satanás, se Satanás traz diante dele uma acusação ao meu respeito, ele não pode chegar diante de Satanás e falar assim: mas o João é tão fofo, você vê, não, vamos deixar isso para lá. Ele não pode, ele estaria indo contra a santidade dele. Então ele dá provavelmente a mesma resposta que ele deu com relação a Jó, que nós vamos ver. Ele falou: bom, e não que Jó tivesse feito nada de errado, mas tinha um propósito ali, e Deus falou: bom, então vai lá. Então no caso do João, Deus provavelmente deve lastimar, mas tem que falar: vai lá e dá uns tapas nele. Porque ele não pode ir contra a santidade dele, e o Satanás é isso que ele faz, ele acusa o tempo todo. Então, o que o João tem que fazer num momento como esse? Percebeu que errou? Deus, me perdoa. Pede perdão rápido. Se arrepende daquilo. Deus, me perdoa. Agi errado com a pessoa, agi errado no que falei, agi errado no que pensei, a minha atitude foi impensada. O Senhor me perdoe, por favor. E aí nessa interrompe talvez o acesso que Deus ia dar a Satanás, porque você se arrependeu, você pediu perdão daquilo. Agora deixar barato, não. Mas aqui acaba o que ele faz. E agora a gente vai falar daquilo que ele não consegue fazer. Isso de fato é o mais importante, para que a gente saia daqui cientes de que ele é o acusador, que ele é o pai da mentira, que ele faz tudo isso que a gente já ouviu, que ele cega, que ele tira a palavra que Deus implanta em você, que ele opera sinais e prodígios, mas agora você vai ver que tem coisa que ele não pode fazer. E a primeira coisa que ele não pode fazer, Jó 1:11, eu não vou ler, mas eu comentei, ou seja, quando ele fala: mas se eu tocar nele, você vai ver como ele vai te blasfemar, acusando a Jó. Mas agora vamos entrar onde de fato interessa, que é o que ele não pode fazer. E essa é a primeira coisa, ele não pode fazer eu e você pecarmos. Isso ele não pode fazer. Por quê? Tiago 1,14 diz: a tentação vem de nossos próprios desejos, que nos seduzem e nos arrastam. Esses desejos dão à luz o pecado, e quando o pecado se desenvolve, plenamente gera a morte. Então, não dá para a gente achar: não, ele que me fez pecar. Não, eu escolhi pecar. Eu e você, nós temos esse poder, Deus deu esse poder, você escolhe, João. Então, isso é chave, porque senão a gente vai culpar algo, ou culpar alguém, que de fato não é o culpado. O culpado fui eu. Eu tinha outros caminhos, eu tinha outras possibilidades, mas resolvi fazer.
consciente, ciente. Ele pode jogar ideias, isso ele faz. Não, todo mundo faz, bobagem, que isso, não é assim também, coisa exagerada de sua parte. Isso ele joga. Vai minar, vai pôr pensamentos na sua cabeça, vai relativar muitas coisas, vai dizer que isso é comum. Eu tenho vivido já há alguns anos uma frase que eu digo para mim mesmo, que é mais ou menos assim: eles podem, mas eu não. Sem entrar em julgamento, como a Cidinha falou. Porque somos diferentes, somos separados, nós estamos no... Não estou dizendo que é certo, não estou dizendo que é melhor, mas há um incômodo que o Espírito Santo hoje traz ao meu coração, que no passado não trazia. Confesso que não. Eu fazia coisas que não me incomodavam. Hoje, se eu fizer alguma coisa, vai me incomodar. Hoje, coisas até simples. Se estou com alguém e essa pessoa ainda tem o hábito de palavras, para ser bem claro, palavrão, aquilo para mim entra como se fosse uma martelada, porque faz muitos anos que eu saí desse mundo. Não estou dizendo que eu nunca falei, não. Em casa nunca tive o hábito de falar. Deus me fez assim, nunca tive. Mas talvez em ambiente de trabalho era tão normal que falava e eu nem percebia. Agora são 23 anos que não faz parte da minha vida. Então quando eu escuto, de novo, não estou julgando, não é nada disso não. Mas soa estranho para mim, soa estranho. Por quê? Porque você saiu desse mundo, um mundo que eu estava também, mas saí dele. Então algumas rodinhas, algumas coisas e tal, não desce mais. Eu falo para a Lídia, cara, eu estou ficando esquisito, bicho, eu estou ficando estranho, tem coisas que nem que me pagassem. De novo, não estou dizendo que eu sou melhor, não é isso. Mas tem coisa que, não, mas João, vamos. Eu falei, cara, não dá, não vai. Não sinto prazer nisso, desculpa. Não, mas você não vai ter despesa nenhuma. Eu falei, não, mas não quero. Então acho que o chato sou eu. O chato sou eu que entendeu? Que fazia, que achava graça, que era tão normal. Hoje, de novo, não estou me pondo numa posição, não, até porque tem muita coisa ainda que eu preciso mudar e reconheço isso. Então, ele não tem esse poder de fazer você e eu pecarmos. É uma decisão que você e eu tomamos. Beleza. Então, tomou, fez, gerou incômodo. Primeiro passo, pede perdão, se arrepende, para que as consequências não cheguem muito rápido em você e em mim. Mas a tentação vem dos nossos próprios desejos, não é ele não. Outra coisa que ele não pode fazer, porque muitas vezes a gente se joga numa cama e dizendo que ele nos jogou nessa cama. Então ele não pode tirar o meu e o teu vigor. Por incrível que pareça, às vezes a gente está jogada numa cama e dizendo, não, Satanás me derrubou hoje, eu não saio daqui, não quero. Olha o texto de 2 Coríntios, o que fala? Paulo sendo muito usado aqui. De todos os lados somos pressionados, somos. Temos aflições? Muitas. E conheço muitas aflições de muita gente aqui nessa igreja. Mas não esmagados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Somos derrubados, mas não destruídos. Isso a gente precisa gravar. Isso tem que entrar no nosso coração, porque dias que você não quer sair da cama, dias que você está desanimado, dias que você tem que lembrar. Temos aflições? Temos. O próprio Senhor Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Diante de situações difíceis, não é fácil ficar de pé. Não é fácil. Diante de uma adversidade, diante de uma dificuldade, diante de uma enfermidade séria. Não é. Não estou dizendo que é, porque eu já passei por tudo isso e passo por outras coisas também, mas ele não me derruba, não. Por que ele não me derruba? Porque Deus é conosco. É porque eu sou forte? Não, eu não sou forte coisa nenhuma. Eu não sou forte coisa nenhuma, eu sei de todas as minhas limitações, até onde eu consigo, até aqui eu vou, daqui para frente não vou, eu preciso do Senhor, eu preciso que o Senhor me sustente, eu preciso que o Senhor me levante, eu preciso que o Senhor me anime, eu preciso da alegria da tua salvação, eu preciso de tudo isso, mas então ele não pode tirar o teu vigor, não,
Ele não pode, tem coisa que ele não pode fazer pecar, não. Ele não tira seu vigor. E tem outra coisa também fundamental, que eu e você temos que sair daqui nessa certeza. O texto de Gálatas também diz: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Então, se Cristo vive em mim, Cristo não é um derrotado. Cristo é um vencedor. Cristo é um vencedor. Então, a minha postura é outra. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Então, se nós temos um Deus que foi à cruz por nós, isso tem que me levantar. Isso tem que me levantar. Ele me levanta. A hora que eu paro e penso, ele morreu por mim, Como assim? Como assim? Ele foi à cruz por mim, pecador, que muitas vezes infiel a ele, mesmo assim ele me ama. E ele me ama apesar dos meus defeitos. Isso precisa fazer sentido na minha vida e falar: uau! Caramba, não posso me sentir derrubado, não posso me sentir derrotado, não, porque eu tenho um Deus poderoso que criou os céus e a terra e enviou seu único filho, primogênito, para morrer por você e por mim. Isso faz toda a diferença e faz mesmo. A gente tem visto aqui, né? Hoje não tivemos, mas tivemos 2 testemunhos domingo passado, que coisa tremenda. Os dois e todos os outros também que já tivemos aqui. Você fala isso, só Deus para fazer, não é, Aline? Quantos foram? 8 anos? Quantos anos foram? Mas tipo 8, eu gravei 8, 10 anos. A Lloyd também, quem estava aqui ouviu, acho que a Lloyd foram 8 anos de dependência de remédio, uau! Aí você vê que Deus vem de uma maneira, age, transforma, liberta, cura. Caramba, toda vez que eu escuto um testemunho, edifica muito minha vida, edifica a minha fé, porque eu falo: Deus, o Senhor fez isso, o que o Senhor não pode fazer, não é mesmo? O que o Senhor não pode fazer? Porque são coisas tremendas. Outra coisa importantíssima que você e eu temos que saber, é esse aqui, ó. Ele não te controla. Ele não te controla. Tem gente que diz que ele tem poder para me controlar. Mentira, ele não tem poder para te controlar. Quem te controla é o Espírito Santo de Deus. Esse sim, se alguém está em Cristo, é nova criação ou nova criatura. As coisas antigas, ou seja, o controle que Satanás exercia sobre você e sobre mim, não existe mais. Esse controle não, esse controle foi tirado dele. Ele tinha, mas hoje não tem mais. Ele não tem. Você não pode ter dúvidas de que ele não exerce mais controle sobre a sua vida. Mas não exerce mesmo, não exerce. Hoje, por quê? Porque eu entreguei minha vida a Cristo. Eu mudei de time, eu estava aqui nesse time, agora eu vim para cá, para esse outro time aqui, e esse time aqui tem um rei, tem um Senhor dos Senhores, e a Ele eu devo minha vida, e é a Ele que controla a minha vida, somente Ele. É uma escolha, claro, já falamos sobre isso, é uma escolha. Oi, Aline. Sim. Sim. Sim, nós temos que ser orientados pela leitura bíblica, oração e fé. É isso, simples assim. Agora, que muitas vezes, pegando um pouco o que a Aline falou, muitas vezes nós fomos, e se bobear, ainda somos usados por Satanás, isso acontece. Eu lembro de situações, de coisas que eu falei, cara, não fui eu que falei isso, eu não poderia ter falado isso, eu não poderia ter feito isso, mas naquele momento eu dei brecha e ele entrou e fez uso de mim, me usou para falar algo, para ser duro com alguém, para
sabe, fazer alguma coisa. Então, se nós não estamos firmes, firmados na rocha, e temos a certeza das limitações dele, e até, aqui não entro nessa não. Aqui não entro nessa mesmo não, porque ele seduz. O poder dele é sedutor, está na palavra. Ele tem sinais, ele tem poder, então a gente tem que estar firme e dizer, não, controlar minha vida você não pode. Controlar minha vida você não pode. Outra coisa que ele não pode, Deus põe limitação no agir dele. Isso é sensacional. Isso é Jó. Porque ele vem... é bom a gente ler um pouquinho mais para a gente ter um entendimento bacaninha disso daqui. Porque é uma das conversas, eu acho que mais pragmáticas que eu vejo na Bíblia, é essa conversa entre Deus e Satanás, né? Deus está ali de boa, Satanás aparece e fala exatamente assim. Certo dia os anjos vieram apresentar-se ao Senhor e Satanás também veio com eles. E o Senhor disse a Satanás, de onde você veio? Respondeu, de perambular aí pela terra e andar por ela. E aí o próprio Deus diz assim, disse então o Senhor a Satanás, reparou no meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Aí ele vem no estilo de Satanás e diz assim, será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás, acaso não puseste uma cerca em volta dele? Aqui merece parar. Porque a gente esquece que nós temos essa cerca. A mesma cerca que Deus colocou em volta de Jó, colocou em volta de você também. É a mesma. Então significa que... E o próprio Satanás reconhece que devido a essa cerca, ele não consegue tocar em Jó. Então, como é que Satanás toca em você e em mim? Só tem duas maneiras, não tem três, não tem quatro. Só tem duas. Uma é quando eu, deliberadamente, usando o meu livre-arbítrio, que foi falado ali, dou brecha. Dou brecha. Então, se eu dei brecha, eu dou o quê? Legalidade a Satanás. Eu dei brecha. Ele vai lá, me acusa, e Deus fala, ai João, desculpa meu, mas não vou poder segurar essa onda. Você vai ter que... né? Então... uma possibilidade é quando eu dou brecha, dou legalidade a Satanás. Jó deu alguma? Não. Então qual é a segunda possibilidade de Satanás nos tocar? Permissão de Deus. Que foi o caso de Jó. Deus tinha um propósito. E permitiu. Então quando Deus é afrontado por Satanás, Deus fala, então tá bom. Você acha que ele vai me blasfemar? Você acha que Jó é isso que você está falando? Pode ir lá. Só não tira a vida dele, que está em Jó 2,6. Porque quando ele diz Jó 1,12, nenhum dano físico, ele vai lá e traz as feridas a Jó e tudo mais. E aí ele volta de novo a Deus e fala, olha, o negócio está ficando ruim lá para o Jó, hein? Tá bom, faz o que você quiser com Jó, só não tire a vida dele. Porque Deus põe limites no que Satanás pode fazer na tua vida e na minha. Porque ele não é Deus. Deus só tem um. Deus só tem um único, suficiente e poderoso. E ele fala, até aqui você vai, Jó. Ou, até aqui você vai, Satanás. Daqui para lá, não. E sempre com um propósito. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e tem um chamado. É isso. Então mesmo quando Deus... Às vezes a gente não entende por que estou passando por isso, que luta, que dificuldade, precisava passar por isso. Cara, eu não sei também porquê, mas com certeza Deus sabe e você vai sair melhor do que você entrou. Eu vou sair melhor do que eu entrei nessa situação. Então cada um aqui, se está passando com alguma luta, saiba, Deus está ciente. Você acha que Deus não sabe? Você acha que Deus esqueceu de você, não acha você na tua agenda? Eu brinco muito com isso, porque quem me conhece aqui há mais tempo, tem algumas dores que me são... Bom, eu nem gosto de falar, porque aí parece que elas voltam, mas faz tempo que eu estou bem de dor. Mas já tive lombar é uma amante chilena, para não dizer argentina, vira e mexe, ataca e tal, e ombro, e sei lá, ciático não, cristelíaca e por aí vai.
E a conclusão que eu chego nessas dores é o seguinte, porque aí você faz tomo, faz físio, faz ressonância, faz físio, faz um monte de coisa que tem que fazer, mas a conclusão que eu chego é que Deus, de vez em quando, te acha na agenda dele. João, esqueci dessa dor aqui, cara, me desculpa, era para ter saído, mas vou tirar agora, pum, e tira, eu já vivi isso, e tira, aí você fala, mas foi a físio? Não foi a físio. Foi no remédio? Não foi, ele me achou, graças a Deus ele me viu na agenda e tirou. Então é isso, ele tem esse poder, Satanás não tem. Então ter essa certeza, porque isso te dá ânimo, te dá coragem, te dá disposição de falar, não, ele não tem esse controle todo, não. Primeiro, ele não controla a minha vida, ele não faz o que ele quer, ele faz só aquilo que Deus deixa ele fazer. Muda absolutamente todo o nosso entendimento. Todo o nosso entendimento. Satanás pode colocar uma má ideia na tua cabeça, mas se eu entrar nela, eu escolhi entrar. É isso. Ele determina o teu futuro e o meu? De jeito nenhum. Deixa eu ver aqui. Tu guardarás em perfeita paz todos que em ti confiam, aqueles cujos propósitos estão firmes em ti. Eu gosto mais desse texto de Isaías. Ou seja, se eu confio em Deus, Ele me guarda na paz. Uau, que coisa mais tremenda ter essa paz que vem do alto, essa paz que não está conectado às circunstâncias favoráveis, não está conectado se eu estou com toda a minha vida resolvida, não está conectado a isso. Essa paz está conectada em Deus, é dele que vem, E por que eu tenho essa paz? Porque Deuteronômio 31:8 já diz, o Senhor é quem vai adiante de ti, Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará, não temas, nem te atemorizes. Aleluia, glória a Deus mesmo. Esse é o nosso Deus. Você não está nunca sozinho, com Ele não. Mas eu não sinto a presença dEle. Abre aqui, lê aqui, você não vai ver a presença dEle. Ele vai falar com você. Vem aqui, vamos louvar a Deus, vamos orar juntos, Ele vai falar com você, como não sentir? Ouvimos o testemunho do Ailton. Ailton, eu vou te entregar. O Ailton, até então, eu tinha um acordo com ele, que era o único que eu avisava com uma semana de antecedência, porque ele ficava meio preocupado e tal. Eu falei, dessa vez não, chega dessa moleza. Bom, para quem não está entendendo nada, deixa eu explicar um pouco mais, porque todo sábado eu peço para 2 obreiros, ou às vezes diaconisa e tal, fazer a oração de abertura e a oração do meio. E existe um rodízio, então eu vejo quem foi e tal, e peço sempre no sábado. E o Ailton, até então, eu tinha essa molezinha de avisar ele uma semana antes, mas ontem eu falei, acabou, Ailton, você já virou homem, e para com esse chororô, com esse mimimi. E era tarde, né? Que horas que eram? Umas 10 horas, sei lá, 10, 12 horas. Eu falei, vou tirar o sono dele. Ailton, por favor, fazer a oração de abertura amanhã. Fiquei imaginando a reação dele lá em casa. Eu falei, nossa, deve estar tremendo tudo lá. E aí foi bonito, porque aí ele comenta aqui que ele tinha planos de viajar, planos de ir para a praia, e o pastor melou tudo. Mas honrou, vai deitar sem ainda saber o que fazer, e Deus vem em sonho e dá uma palavra para ele. Não é maravilhoso isso, cara? Glória a Deus mesmo, glória a Deus. Deus é fiel, Deus é bom. Então toda aquela preocupação que ele tinha acabou, porque ele falou, você vai lá e fala isso. Você estava indo buscar descanso na praia, o descanso está aqui, porque é aqui que Deus age, é aqui que Deus opera, é aqui que Deus cura, é aqui que Deus liberta, é aqui que você tem descanso, é aqui. Então, o teu futuro, quem determina é o Senhor. É Ele. Você acha que Satanás vai determinar o teu futuro? Mas nunca. Não mesmo. O teu futuro é determinado por Deus, através do Senhor Jesus e com o agir do Espírito Santo de Deus. É por isso que a gente vem aqui, porque nós somos moldados aqui. A igreja nos molda, a igreja nos faz ir para frente, a igreja... Eu já estou cansado de dizer isso, eu e Lídia, a gente vem para cá na maior alegria, na maior expectativa de ver vocês, de entoar louvores com o grupo, tudo isso.
na certeza que Ele está nos moldando, que Ele está nos preparando um tempo de refrigério, um tempo de perfeita paz. Então Ele não nada. E por fim, claro, Ele não tem como vencer. Ele é um derrotado. Ele já foi derrotado aonde? Na cruz do Calvário. O sangue que Jesus derramou, derrotou Ele. Finalmente chegar a salvação, o poder, o reino de nosso Deus e a autoridade de seu Cristo. Eles o derrotaram pelo sangue do Cordeiro e pelo testemunho deles. Ele é um derrotado. Esse Apocalipse 12:10 e Apocalipse 20:10 deixa isso mais claro ainda. O diabo, ou Satanás, que as enganava, foi lançado no lago de fogo, que arde com enxofre, onde já haviam sido lançados a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite para todo sempre. Acabou. Então, de novo, não ignore. Seria uma infantilidade sua e minha ignorar. Porque ignorar significa que eu saio na chuva e acho que não vou me molhar. Não, se você sair na chuva, você vai se molhar. É bem isso. Então, não ignore. Saiba que Ele existe. Saiba que Ele pode operar sinais e maravilhas. Sabe que o poder dele é sedutor. Sabe que Ele é pai da mentira. Sabe que Ele te afasta das promessas. Ele faz com que você não acredite e não valorize a leitura. E por que Ele faz isso com você? Porque Ele sabe que você com fé é outra pessoa. Você não cede a coisas ruins. Você continua crendo de que Ele traz a sua família para Cristo também. Você continua crendo que Ele é poderoso para te curar. Como a gente tem visto aqui, eu creio na cura do Esteban, por exemplo, também. Por causa do poder que Ele tem. Por causa do poder que Ele tem. Então, Ele quer o quê? Minar. Então, Ele faz com que eu não ache tempo para ler. Ele faz com que eu abandone a leitura bíblica. Gostaria que ninguém abandonasse. Permaneçam firmes. Não deixa acumular. O que eu posso eu faço, de ficar lembrando, de ficar pondo pilha em vocês, porque Ele é o maior interessado de que você pare, saiba disso. Ele é o maior interessado de que você pare a leitura, que você abandone a leitura, que você saia da igreja. Estou muito feliz de ver Paulo e Noemi aqui de volta. São bem-vindos aqui, Paulo. Está mais do que perdoado. Fala de púlpito. Feliz por isso, tá? Porque isso é cilada. Né, Paulo? Cilada. Não pense que foi você, não. É o bicho. É o cara ruim. O maior projeto que Satanás tem na tua vida e na minha é tirar você daqui. E ele vai tentar até... Mas juntos ele não mexe em ninguém. Não mexe em ninguém. Não sou só eu que faço isso. Eu preciso de vocês me ajudando. Então... Percebeu que tem alguém que costumava sentar em tal cadeira, não está vendo, dá uma telefonada, dá uma ligada, vamos correr atrás, vamos ver o que está acontecendo. Porque esse é o intento dele. Porque ele sabe que uma hora que ele tira você deste meio, você se afasta dele. Não pense que, não, mas eu oro em casa. Não, não tem isso. Não tem isso. Eu vi um menininho um rapazinho, devia ter, 12, 13 anos, a aparência dele, aquele 12, você acha uns 12. Pregando numa igreja de terninho, assim, bonitinho, meu. Mas o cara mandava muito bem. Ele começa dizendo assim: você já viu o médico curar sem levar o paciente para o hospital? Ele tem que levar o paciente para o hospital. Você acha que você vai ser transformado, desigrejado, não tendo vontade de ir para a igreja? É lá que Deus opera. A minha vida tem sido assim, eu tenho experimentado isso. A operação de Deus é na casa dele. É aqui que Ele me liberta, é aqui que Ele me transforma, é aqui que Ele me faz um pai melhor, um avô melhor, tudo melhor. É aqui. Ficando em casa, eu sou o mesmo. Continuo sendo o mesmo. Então, o meu pedido a Deus é que toque cada vez mais o coração de vocês para que se comprometam mesmo. Não, posso faltar em qualquer coisa, mas igreja não falto mais. Igreja não falto mais. Uma coisa só para fechar também, eu acho que a gente tem que ter gratidão no nosso coração por todas as situações, porque todas elas foram necessárias no olhar de Deus. Muito provavelmente no meu não. Mas até aquela. Então tudo que Deus permitiu você passar não foi fruto de legalidade que você e eu demos, tá? Entenderam bem isso, né?
Só tem duas maneiras de Satanás tocar em você. Você deu legalidade, tomou uns tapas. Deus permitiu, tem um propósito nisso. Tem um propósito nisso. Simples assim. E se tem um propósito, então eu agradeço por esse propósito. Deus, não estou entendendo, mas o Senhor está nisso, o Senhor está controlando, então tá bom. Agora, a tua vitória e a minha vitória, ela vem de que maneira? Que eu chamo de um acúmulo de testemunhos. Então, cada vez que me afasto da tentação, isso é um testemunho que eu estou formando do poder de Deus em mim. Então, eu consegui a tentação que antes eu cedia, antes eu não conseguia resistir, seja ela qual for, até porque a tua é diferente da minha, a minha é diferente da tua, mas tinha algumas tentações nas nossas vidas que talvez a gente cedesse a elas. Eu agora não estou mais cedendo, formei um testemunho. Cada vez que eu me retiro de entrar no pecado e me arrependo e volto para Deus, é outro testemunho forjado. Toda vez que eu passo por uma situação de grande dificuldade, mas a minha fé em Deus continua inabalável, é outro testemunho formado. E aí, através destes testemunhos, Satanás é derrotado na sua vida e na minha. Simples assim. Esteja preparado para ir formando testemunhos. Então, aquela palavra que normalmente saía com facilidade, porque toda vez que você havia uma afronta, você devolvia uma afronta, porque comigo é assim, ninguém fala desse jeito comigo, e se der uma vai levar duas, e aí você fala, mas não é isso que Deus fala que eu tenho que ter controle, domínio próprio, alegria, então não vou mais entrar nessa. Formou um pequeno testemunho, e aí você vai formando outros. Não murmura mais como murmurava, não reclama mais como reclamava, não se desestrutura. Você vai formando, e com isso a vitória é certa. É certa. E esse é o nosso Deus. Amém, amém. Essa passagem, só trazendo o contexto, é quando os discípulos voltam. Eles haviam sido enviados para curar, para libertar, e eles voltam e falam isso para Jesus. Cara, foi um espetáculo, bicho, a gente chegou e pá, não sobrava para ninguém, a gente expulsava, a gente curava, fazia, acontecia. E Jesus fala, legal, mas o mais importante do que tudo isso é que o nome de vocês está escrito no livro da vida, que é o meu desejo para todos vocês. Porque aí nós estamos falando de eternidade. Porque isso aqui passa. A Manuela cresce, já você não vai mais estar dando de mamar aí. Você vai ver, ó, piscou, já está grandona. Então, a minha preocupação com todos vocês é a eternidade, aonde nós vamos passar. Então, nós precisamos ter o nosso nome realmente escrito no livro da vida. Agora, toda a autoridade nos foi dada. Significa que Satanás não tem autoridade sobre a tua e a minha vida. Não tem controle, não tem. Agora ele mente, ele cria estratégias, ele joga pensamentos, ele joga dardos inflamados. Para quê? Para te destruir. Então, de novo, ele é o responsável pelo caos que a gente vive. Pelo caos, por tudo de ruim que... Então, não é pessoas, não é partidos, não é ideologias, não é agendas fulano, nada. É ele que está por trás de tudo isso. Usa pessoas. Agora, eu vou ficar com raiva da pessoa, vou desejar o mal da pessoa? Não. Simplesmente quem vai fazer isso é Deus. Então, essa pessoa deixou ser usada por Satanás. Vai ter uma consequência? Vai. Mas ainda assim, o meu papel é orar por ela. E não detestá-la, e não odiá-la. E a palavra de Deus diz que nós temos que amar os nossos inimigos. Uau, para pensar, como é que eu posso amar um inimigo? É que você tem que entender a diferença entre gostar e amar. Gostar, você tem prazer de estar junto. Eu tenho prazer de estar junto com a Lídia, de 51 anos. Porque ela é uma fofa. Ela é uma fofa. Como não ter prazer de estar com ela? Agora, tem pessoas que eu preciso amar, que não é brincadeira. Então, o que é amar o inimigo? Orar por ela, desejar o bem dela e não falar mal dela. Acabou. Preciso comer uma pizza com ela? Não. Preciso comer uma costelinha, beber alguma coisa, o diabo com ela? Não. Talvez com ela devesse beber o diabo, né? Mas não bebo não, Karina, fica tranquila. Bicho, ela olhou para mim e fez assim, ó. Como quem diz, tá louco? Não
vou não. Entendeu? Então é isso, queridos, fiquem firmes porque a vitória é certa. A vitória é certa. Vamos louvar o Senhor, porque Ele é merecedor realmente da nossa adoração, do nosso louvor. Enquanto o grupo se prepara, deixa eu fazer uma pergunta aqui mais uma vez para todos que estão na igreja. Se tiver alguém aqui, Cris, eu acho que você é uma, que está precisando de um toque de cura física, levanta a mão. Isso. Fiquem com a mão levantada. Pai, o Senhor está aqui presente, Deus. O Senhor está vendo essas mãos levantadas. O Senhor conhece a necessidade de cada um. E eu sei do poder que o Senhor tem. Eu sei que não há impossíveis para Ti, Deus. Pode ser da coisa mais simples à coisa mais complexa, mais difícil, mais dolorosa, mais insegura. Mas para Ti, o Senhor pode. Nós declaramos a confiança que temos no Teu poder. Por isso eu clamo, declaro cura sobre essas vidas. Que o Senhor venha, que o Senhor restaure, que o Senhor libere, Pai, funções desses corpos que não estão boas, que sejam restabelecidas, devolvendo o vigor total, devolvendo plena saúde, Pai. Que não haja infecções, que não haja bactérias, que não haja nenhum tipo de tumor, nada, Deus. Absolutamente nada, porque essas vidas que aqui estão querem e vão continuar te louvando, engrandecendo e te adorando, Pai. Para isso precisam de saúde. Por isso eu declaro que a saúde do alto venha sobre todos esses nossos queridos irmãos. Que venha saúde, que venha paz, que venha alegria, Pai. Que venha a certeza da salvação e essa salvação que produz alegria em nossos corações. E tenho a certeza que Deus está concedendo autoridade para repreender enfermidades, autoridade para repreender as ciladas do inimigo. Totalmente. Pai, eu sou grato a Ti por esse dia, eu sou grato a Ti por essas vidas que aqui estão, que permaneçam guardadas por Ti, Senhor, nesse período que infelizmente vivemos tanta carnalidade, mas queremos estar na Tua presença, ouvindo a Tua voz e crescendo contigo, em nome de Jesus. Viva o Senhor Jesus, sejam curados. Vamos louvar esse nosso Deus, amém, aleluia.